Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar e diferente, né? Você percebeu? Cenário novo. Seguimos inovando e sempre juntos. Tem gente que não abre mão de uma delícia no café da manhã, então presta atenção nessa notícia. Uma pequena queijaria no interior de São Paulo tem se destacado pela qualidade do queijo artesanal autoral. Os cuidados com o produto começam lá no campo, olha só. Estanciarela, Cura da Estância, Almofadinho, Crivo e o Granadana, que nem foi lançado no mercado ainda. Esses são os queijos artesanais autorais produzidos nessa queijaria localizada na cidade de Ibitinga, no interior paulista. A queijaria só tem 9 meses, mas 2 desses queijos já foram premiados em concursos pelo Brasil. As receitas foram desenvolvidas pela Ana, engenheira mecânica de formação, com experiência na indústria automobilística e queijeira por destino e paixão. Ana é natural de Ibitinga, mas saiu para estudar, casou, teve uma filha e morou fora. Em 2019, achou que era hora de voltar. Na mesma época, o pai faleceu. Ainda sem um plano certo, Ana acompanhava a mãe, Cláudia, fazendo queijos para a família e amigos. Decidiu aprender, fez cursos, foi estudar na França e agora desenvolve as próprias receitas. Mas não é um queijo tipo alguma coisa, né? Não, hoje a legislação permite, né, brasileira do queijo artesanal, permite que a gente tenha queijos autorais. Então não precisa ser um queijo tipo parmesão, queijo tipo gorgonzola. Com consultorias especializadas e profissionalização, o negócio se expandiu. Toda a estrutura foi pensada para produzir queijos de qualidade. A sala de salga e secagem é climatizada. As salas de maturação seguem técnicas francesas. O local, feito de tijolinho à vista, com paredes geladas através de serpentinas e teto abobadado, reproduz o ambiente de cavernas e proporciona o desenvolvimento de um terroir próprio. Mofos e fungos controlados e saudáveis são bem-vindos. Os queijos são elaborados com leite cru, ordenhado no dia, e podem ficar nas salas de maturação de 30 dias até 6, 7 meses, dependendo da receita. O estilo de queijo que eu escolhi para a minha queijaria é esse queijo mais natural, né, que tem esse desenvolvimento orgânico. Então a gente cria aqui um terroir para o queijo, a gente cria esse ambiente, uma microflora propícia para o desenvolvimento do queijo, e eu quero exatamente isso, né, esses fungos, esses mofos que estão no ambiente, que troquem com o queijo e desenvolvam o queijo da melhor forma possível. E todo esse processo tem início aqui e a gente já percebe o cuidado na escolha do pasto. Uma gramínea que tem mais proteína e é indicada para a criação de gado leiteiro. E aqui estão as estrelas. As vacas, 9 delas estão em lactação. E a raça Jersey também é indicada para a produção de leite. A nossa criação do gado de vaca 100% Jersey, da raça Jersey, que já é um leite mais especial, digamos assim, para o queijo, que é um leite com mais sólidos, ele tem mais gordura, mais proteína. A alimentação do gado é muito também especial e influencia muito o resultado do queijo. Hoje nós trabalhamos com as vacas majoritariamente a pasto, né, o que dá outra qualidade para o leite e consequente para o queijo, e o manejo delas também. Eu brinco que são vaquinhas felizes, né, que tem que ser vacas tranquilas, relaxadas, para dar um bom leite. A ordenha é toda mecanizada. O leite segue para a sala de produção através de tubos de alumínio. De lá, a receita do dia é preparada. Dessa aqui, sairá queijos de mofo azul. Por dia, as vacas da propriedade produzem cerca de 70 litros de leite, que resultam em cerca de 7 quilos de queijo. A ideia é aumentar e atingir 300 litros diários daqui a um ano. A propriedade também já está estruturada para expandir e oferecer turismo rural e de experiência.
Por enquanto, os queijos são distribuídos em empórios da região de Ibitinga. Aliás, uma das receitas homenageia o local de origem. O crivo é o nome de um trabalho característico de Ibitinga, cidade conhecida como a capital do bordado. Os produtos também podem ser encontrados na capital paulista, no Rio de Janeiro, Brasília e Minas Gerais. Toda a experiência que eu obtive em empresas grandes, trabalhando como engenheira, estão me ajudando muito com a gestão do negócio, porque não é só produzir o queijo, a gente tem que gerir um negócio. A queijaria é familiar e, além de 2 funcionários, envolve o marido, a irmã e a mãe de Ana. Cláudia, precursora na produção de queijos na família, se emociona ao pensar na trajetória. Inclusive o queijo premiado partiu do que a gente fazia em casa, né? Aí ela foi aperfeiçoando de uma tipo mussarela comum, que é o que todo mundo faz na cidade, muita famosa purunguinha, né? O queijo cavalo. E aí ela foi aprimorando e hoje foi premiado. O que está se passando aí na cabeça? É muito bom. Que trabalho bonito, emocionante. Olha, um queijo com café, hein? Só que o preço do grão disparou mais de 35% no último ano. E a previsão é de que esse valor suba ainda mais nos próximos meses. Paixão nacional e sempre presente na mesa dos brasileiros, o café tem sido o vilão da inflação nos últimos meses. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, o produto já é o mais caro da cesta básica e acumulou alta de 37,4% em 2024. Em janeiro do ano passado, o quilo do café era comercializado em média a R$ 35. Em dezembro, esse valor era de quase R$ 50. Em termos de comparação, a inflação do produto foi bem maior do que a de outros itens, como o leite, que ficou 18% mais caro, e o óleo de soja, que subiu 26% em 2024. Essa alta no valor do grão está ligada a fatores climáticos. O preço foi influenciado principalmente pela seca e as temperaturas mais altas. Além disso, o aumento do consumo e o valor do custo da logística também contribuíram para a inflação. Mesmo com a forte alta em 2024, nos próximos meses, o produto deve ficar ainda mais caro nos supermercados brasileiros. Segundo a projeção da ABIC, a expectativa é que até o fim do primeiro trimestre, o item suba 25% para os consumidores. E isso porque, de acordo com a associação, a indústria ainda não repassou todo o aumento do custo da matéria-prima. Entre 2021 e 2024, o valor disparou mais de 220%. O preço mais alto deve durar pelo menos até o segundo semestre, quando termina a colheita da safra atual. Para a safra de 2026, a expectativa é de um novo recorde. Com isso, a oferta cresce e o valor do produto pode reduzir. E mesmo nesse cenário de inflação, o consumo do café torrado e moído no Brasil cresceu 1% no último ano. Os cálculos da ABIC apontam que o consumo médio foi de 1.430 xícaras por pessoa ao longo do ano, o que significa quase 4 doses de café por dia. A Agraera, em Mato Grosso do Sul, criou um aplicativo para ajudar na fiscalização de equipamentos que são cedidos pelo órgão à agricultura familiar. A nova tecnologia veio para otimizar o processo que antes era burocrático e pouco eficiente. A Agraera é o órgão responsável por fomentar a agricultura familiar em Mato Grosso do Sul por meio da compra de equipamentos agrícolas, que são entregues aos cuidados das prefeituras e associações, que, por sua vez, ficam encarregadas de disponibilizá-los às pequenas propriedades rurais localizadas em assentamentos ou áreas rurais tradicionais. Mas, até então, fiscalizar esses equipamentos era um processo difícil e demorado. Os técnicos tinham que imprimir um formulário, ir a campo, preencher esse formulário, fazer anotações, tirar foto, voltar para o escritório, fazer essas anotações via Word, inserir as fotos, imprimir, assinar e enviar via malote. A Agraer tem por volta de 200 milhões de reais em bens cedidos, o que configura cerca de 4.300 equipamentos. A manutenção desses equipamentos é um dever do produtor rural.
mas com o processo de fiscalização tão demorado, ficava difícil de verificar se esses bens estavam sendo utilizados de maneira correta. Às vezes a falta de uma manutenção correta, às vezes pode acontecer, né, de um trator fundir o motor e ficar ali aguardando. Com o monitoramento a gente consegue estar de perto, cobrando ou até mesmo orientando. Precisamos fazer a manutenção, vamos consertar, porque esses bens eles vêm para ajudar a agricultura familiar. E foi para solucionar esse problema que os servidores da cartografia e geoprocessamento da Agraer desenvolveram a custo zero para o poder público um aplicativo que localiza cada um desses bens. Antes, a fiscalização era toda feita assim: pilhas e mais pilhas de papel. Um processo muito burocrático. Agora, com o uso do aplicativo, todos esses processos já estão sendo digitalizados, tornando a fiscalização mais rápida, fácil e eficiente. O técnico ele baixa esse aplicativo no smartphone, né, conectado à internet, enquanto está em escritório. Lá dentro tem os formulários que ele vai preencher quando ele estiver em campo. Ele funciona offline, então não precisa de internet quando está em campo. Coleta uma série de informações sobre a utilização daquele bem, há quanto tempo está naquela associação, quantos produtores são atendidos, qual a situação desse bem, se foi feito algum tipo de manutenção. Então, ele coleta todas essas informações em campo com esse aplicativo, fecha, finaliza. Assim que ele retorna para o escritório, que ele tem acesso à internet, ele envia essas informações para o servidor e a gente consegue receber aqui. As informações coletadas pelo aplicativo também podem ajudar na tomada de decisões futuras. Tanto a diretoria quanto o governador, eles podem olhar, né, para essas informações e conseguir decidir se uma determinada região está bem atendida ou não, quando que foi feito, qual a situação desse bem. Então, além disso, da gente conseguir mensurar o impacto, né, dessa política pública na agricultura familiar. A carne de porco está mais barata. Em janeiro, a queda no preço foi de mais de 10%. Nas regiões acompanhadas pelo CPEA, os preços do suíno vivo e da carne seguiram em queda no mês passado. De acordo com dados do Centro de Pesquisa, o animal foi comercializado a R$ 8,02 o quilo, uma queda de 12,4% em comparação a dezembro de 2024. A carcaça especial suína teve uma desvalorização ainda maior, de 15,4%, com média de R$ 11,91 o quilo. As vendas mais lentas seguem o poder de compra do consumidor, que tem despesas extras no início do ano e o período de férias escolares. O primeiro grande evento do agronegócio em 2025 começa hoje. As novidades do setor estão no Show Rural Copavel, em Cascavel, no Paraná. São 5 dias de evento, mais de 600 expositores e 720 mil metros quadrados de área. Então, a primeira dica é ir com botina bem confortável, né? Vamos saber mais? Quem chega para contar tudo para a gente é o Dilvo Grolli, que é presidente da Copavel. Bom dia, Dilvo. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Muito obrigado e todos tenham um bom dia. Dilvo, antes da gente falar da feira, eu acho muito interessante a gente focar no slogan Nossa Natureza Fala Mais Alto. Por que esse é o tema dessa edição? Foi feita uma pesquisa entre os produtores rurais e nós tínhamos até então uma visão que os produtores rurais só buscavam aumento de produtividade cada ano mais. Mas o produtor rural colocou como principal atividade na propriedade é preservação do meio ambiente e da natureza. Esta ideia saiu deles, eles querem aumentar a produtividade, mas querem mais do que a produtividade, preservar a natureza como algo que ele é o depositário atualmente e que precisa passar para a sua família, para os seus sucessores. Então, a natureza fala mais alto, saiu da consciência dos produtores rurais. Dilvo, eu acho fundamental a gente trazer esse ponto, esse tema aqui no Record News Rural, porque muitas vezes no Brasil, quem não acompanha o agro
não entende, não sabe, não tem a consciência que o setor é muito comprometido com a sustentabilidade, né? Nós temos um código florestal muito forte, né? Então, é muito importante que a gente venha aqui até para levar realmente essa informação do tanto que o nosso agro é comprometido com o meio ambiente. Vamos passar algumas informações para quem não está nos assistindo, principalmente as pessoas do meio urbano. O Brasil preserva 61% do seu território, 41% na floresta amazônica, 13% reservas indígenas e mais 7% em parques nacionais, somando 41, o 13 e o 7, nós chegamos preservando 61% do território nacional. E plantamos somente 9%. E a previsão da safra de grãos nesta área de 9% será de 300 a 322 milhões de toneladas de grãos. E em entrevista com o produtor, ele falou: a minha missão maior aqui na propriedade é a preservação. Mesmo que nós tenhamos no Brasil uma área muito grande preservada, que, aliás, esse 61% do território brasileiro corresponde ao total de área de 10 a 12 países da Europa. E o produtor ainda fala o seguinte: e eu tenho que preservar mais ainda o meu imóvel. Você se referia ao Código Florestal. O Código Florestal foi de 2012. E nós, proprietários, que em 2012 passamos para a sociedade 20% das nossas propriedades aqui no sul. E no norte do Brasil, em algumas outras regiões, até 80%. Passamos parte dos nossos bens para a sociedade. E agora eu não quero condenar ninguém, mas a área urbana não teve essa participação. Foi algo que nós, produtores, fizemos. E nós não estamos cobrando de ninguém. Aliás, estamos felizes por compartilhar e participar de uma sociedade que visa, primeiro, preservar o meio ambiente, acima da busca por novas produtividades. Então, o que foi em 2012, comprovou-se agora com esse tema do rural. A natureza fala mais alto. Então, é isso que nós queremos passar para a sociedade, para até valorizar o café da manhã, o feijão arroz do almoço e, assim, o lanche da tarde e a refeição também ao jantar. Dilvo, até por isso tudo, né? Quem for até a feira, até sexta-feira, né? Uma semana muito intensa, vai conferir de perto muitas práticas sustentáveis, né? Claro, tanto é que quando a gente vê aqui modelos de propriedade, agrotóxicos com menor incidência, produtos biológicos, atenção, está crescendo no Brasil muito os produtos biológicos e no mundo todo também não é diferente. Vamos lá. Se nós no Brasil temos aí, gastamos por ano 85 bilhões de reais para a compra de herbicida, inseticida e outros produtos químicos para tratos culturais das culturas e também para a área de pecuária. 85 bilhões. Os produtos biológicos, eles estão em torno de 8 a 10 bilhões. Tá? Então, um pouco mais de 10%. Mas que até 2030, nos próximos 5 anos, os biológicos irão crescer 200%. Sairemos de 10 bilhões de comercialização para 30 bilhões de comercialização. Isso é importante. Então, está se crescendo muito biológico, que é uma resposta dos produtores rurais, do agronegócio brasileiro, estou falando somente do agronegócio brasileiro, tá? A nova exigência da sociedade, que é na concentração do ESG. O que os produtores rurais fazem? Já fizemos a nossa parte, estamos fazendo mais ainda na parte do meio ambiente. O social, quando nós geramos emprego, quando pagamos tributos, tá? E quando temos uma qualidade de produto para a mesa do consumidor nacional e também para a mesa do consumidor internacional. Vamos falar da nossa balança comercial brasileira.
O agronegócio exportou 164 bilhões, importamos somente 19. Deixamos na balança comercial brasileira 143 bilhões de crédito. E quando nós olhamos a balança comercial brasileira total das exportações versus importações, só sobraram 70. Se não fosse o agronegócio, que deixou um crédito de 143, teríamos um déficit. E aí teríamos repercussões severas na nossa credibilidade internacional. Isso, Kelly, nós temos que falar para a nossa sociedade, para os nossos economistas, para os nossos governantes, as nossas entidades, que esse mesmo produtor rural está dando sustentação à balança comercial e à credibilidade do nosso país. Sim. E vamos crescer muito mais, porque nós temos essa consciência de produzir alimentos e ser exportadores, e cada dia mais o mundo demanda mais produtos brasileiros, porque nós somos competitivos. Sim. Olha o estado do Paraná, 2,3% do território nacional, somos o segundo produtor de soja, segundo produtor de milho, segundo produtor de trigo, segundo produtor de feijão, primeiro produtor de carne de frango, segundo produtor de carne suína, segundo produtor de ovos, segundo produtor de leite. Um estado que tem 2,3% do território nacional. Então, por isso que esse produtor, ao invés de buscar mais tecnologias para aumento da produtividade, ele quer a tecnologia que esteja, primeiro, que não prejudique o meio ambiente. Porque ele falou, a nossa natureza fala mais alto. Olha, é muito importante a gente trazer isso aqui, sempre evidenciar a força do nosso agronegócio. E já que você falou de algumas culturas, né, como o feijão, como a soja, a Embrapa vai lançar novas cultivares. É isso mesmo? A Embrapa, nós temos um carinho especial. A Embrapa deu para nós, povo brasileiro, o desenvolvimento do Centro-Oeste. A Embrapa foi a primeira empresa do mundo a entender o Centro-Oeste, o clima e a terra. Agora, a Embrapa não parou suas pesquisas. Ela desenvolveu, deu oportunidade para todo o Centro-Oeste brasileiro e para o agronegócio brasileiro. Agora está lançando novas cultivares para o Sul. E eu tenho certeza que lá no Centro-Oeste, quando ela participar das feiras de exposição, lançará culturas também para o Centro-Oeste. E, aliás, ratificando, aqui também no Churural Copavel, ela está lançando culturas para o clima e o solo Centro-Oeste. Veja como é importante essa empresa brasileira. Muitas vezes a gente olha para as empresas mundiais. Ótimo, precisamos de todas as empresas, mas cabe a nós, brasileiros, respeitar esses técnicos da Embrapa que já fizeram e estão fazendo mais ainda para a nossa agricultura e pecuária. Eu me sinto muito orgulhoso como brasileiro de ter uma empresa brasileira que contribuiu para a nossa classe de agricultores, produtores rurais e que levou comida para o brasileiro. Você imaginou se nós não tivéssemos o Centro-Oeste? Nossa. Qual seria a nossa produção de alimentos? A gente sabe da força do nosso Centro-Oeste, a força do agro brasileiro. E, Dilvo, eu tenho que puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, porque muitas mulheres hoje lideram as propriedades e nós, né, temos um espaço garantido no Show Rural Copavel, né? É um exemplo muito bacana das mulheres que estão vindo ao Show Rural. E eu acho que a responsabilidade também, nós pais de família, é inserir a nossa família. Porque depois nós reclamamos. Por que não temos sucessores na propriedade? Nós temos que motivar primeiro a mulher e dar a ela uma grande oportunidade para administrar a propriedade conosco, que vai ser mais fácil passar para os nossos sucessores. Então, as mulheres que vêm em caravana, organizada pelas cooperativas, por as federações, é muito importante. Até porque o intercâmbio de ideias entre elas, mulheres, vai reforçar o que uma faz a propriedade, qual é o seu papel, o que a outra faz, e isso que dá o fortalecimento delas
porque nós começamos com uma sociedade dominada pelo homem e vivemos muito tempo nisso. Agora nós estamos... Olha a minha história, eu vim da cidade e minha família falou o seguinte: filho, vai estudar porque aqui você não tem futuro. Eu me mandei para estudar, para a cidade para estudar e não voltei mais para a propriedade. Agora, quando a mãe fala, filho, estuda, mas isso aqui é teu. Você tem que chegar aqui com uma nova ideia, com um novo conhecimento, que nós precisamos junto ajudar seu pai. Já muda o sentido do comando da propriedade, que é o compartilhamento da família. E que quando um padecer, por qualquer motivo, os outros, se não estão preparados, já têm conhecimento. Mas tendo conhecimento, já estão preparados. Dilvo, tanto assunto importante, mas para a gente fechar, claro que tem de sobra tecnologia, né? Muitas máquinas, muita inovação, muito espaço para se falar, inclusive, como co-criar o futuro. Achei muito interessante ver isso na programação, fórum de TI, ou seja, tecnologia de sobra. Olha, nós somos 600 empresas expositoras e eram 734 inscritas. Nós fizemos uma triagem para pegar as 600 maiores e entre essas 600 maiores, dos 120, melhor dizendo, estão no Show Rural Copavel Digital. O que é isto? É aonde que nós teremos um controle melhor em nossas propriedades, um controle melhor nas nossas máquinas, com mais tecnologias, menos desperdício, mais eficiência. Então, essa tecnologia digital, que estava somente nos automóveis, nos grandes caminhões, hoje já está nos tratores e as novas tecnologias que virão, elas já irão embarcar. Vai para o automóvel, vai para o caminhão e já vai para o trator. E aí que entra a juventude que nasceu com o celular. E aí, então, teremos a oportunidade de aumentar a renda da propriedade com maior eficiência através da economia digital. Olha, vai ter demonstração prática de tudo isso, a entrada é de graça, então o pessoal não pode perder. Dilvo, muito obrigado, que se repita, ou melhor, que ultrapasse, né, a movimentação de anos anteriores com pelo menos 6 bilhões de reais em negócios e a gente está aqui, temos equipe aí presente em loco, vamos mostrar muita novidade durante a semana, sucesso e um bom dia para você. Muito bom dia, muito obrigado. Eu reforço o convite de hoje, segunda-feira, até na sexta-feira, Show Rural Copavel. Obrigado, um abraço para todo o Brasil. Obrigada, estaremos de olho acompanhando tudo. E, claro, contando sempre com a sua audiência. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!